Certo, tá aí o vídeo. Vamos reagir mais algum aqui? Eu separei, deixa eu ver qual vai ser. É sempre uma surpresinha. Eu boto aqui meio que aleatório. Ah, tá. Mais um sobre uma das minhas franquias favoritas, talvez a maior a que eu mais gosto. Um cara aqui é o canal Valet. Ele trouxe aqui o vídeo que traz um seu nome, Guia para Iniciantes em Metal Gear, um dos melhores e piores jogos da franquia. Hora da discórdia. Que a gente está aqui presenciando a chegada, o retorno de Metal Gear Solid, graças a Deus, com seu remake que promete, o remake do Snake Eater. E aí o Valet traz aqui Guia para Iniciantes de Metal Gear. Vamos ver quais são os jogos que ele vai listar aqui, o ranking, e se eu vou discordar dele. Vamos lá. Se você quer começar na franquia Metal Gear e quer saber mais da obra de Hideo Kojima, esse vídeo será um guia para te ajudar a aproveitar a série da melhor forma possível, onde vou falar um pouco sobre a gameplay, os bons e os péssimos jogos da franquia, e pode ficar tranquilo que não vou dar spoilers da história para não estragar sua experiência, até porque aqui no canal tem muito vídeo sobre a lore mastigada de Metal Gear. Existe hoje spoiler de Metal Gear? Caso você tenha interesse. E mesmo que você só pretenda jogar o Metal Gear Solid Delta, é interessante começar a se habituar com a saga, pois a franquia tem um estilo de gameplay e narrativa bem fora da curva. Portanto, já deita aí no mato para assistir o vídeo e vem comigo. Canal Valet. Se você está caindo de paraquedas e não sabe do que se trata Metal Gear, ou não sabe por que a franquia gera tanta polêmica sobre Hideo Kojima ser superestimado ou não, eu tentarei. Desculpa, mas você que é gamer, não conhece a fama de Metal Gear, e muito menos esse senhorzinho aqui, esse bacaninha japinha? Por favor, né, gente? Acho que tudo gira em torno, ou boa parte dos games deveria conhecer o trabalho do Hideo Kojima, antigamente e atualmente com Death Stranding. Explicar de forma mastigada. Provavelmente você já deve ter ouvido falar que Metal Gear é somente um jogo de espionagem e que Death Stranding é um joguinho de entrega e simulador de carteiro. Mas quem já viu meus vídeos sobre esses jogos sabe que essa é uma análise extremamente rasa. Em 1987, o primeiro Metal Gear foi lançado para o MSX, com Kojima criando um novo gênero dentro dos games. Gênero esse que ficou conhecido como Stealth, onde é mais vantajoso para o jogador passar despercebido pelos inimigos do que combatê-los diretamente, apesar de Metal Gear permitir que você escolha qualquer abordagem. Galera, assista o vídeo sobre fatos e curiosidades de Metal Gear. Eu lancei duas partes deste tema. Lá exemplifica tudo, até para quem não conhece Hideo Kojima, e como numa época tão limitada pela tecnologia, os jogos de Metal Gear eram tão à frente do seu tempo, tão inovadores. Veja lá depois. E você já deve ter visto inúmeros jogos de gêneros completamente distintos que utilizam de mecânicas de furtividade, e só por isso a influência do Kojima é gigantesca. A franquia também vai discutir temas complexos como inteligências artificiais, guerra de ideologias, economia de guerra, lealdade e patriotismo, que vão exigir mais atenção e paciência por parte do jogador. Kojima também tem como segunda paixão muitas cutscenes que explica muito bem toda a visão do Hideo Kojima, toda a história. Mas cara, não só as histórias, mas a gameplay também era muito inovadora na época, de todos os jogos feitos por esse homem aí. O cinema que ele procura mesclar com seus jogos, e Metal Gear foi pioneiro nesse sentido, sendo o primeiro game que trouxe um enredo profundo com mensagens reflexivas e filosóficas, dando muito foco na narrativa, diálogos e construção de personagens. Além disso, o cinema é uma forma de ligação com seu pai, que também era apaixonado por filmes, mas que morreu muito cedo quando Kojima tinha apenas 13 anos de idade, e pode reparar que em praticamente todas as obras do cara tem sempre alguma referência a relações paternas e maternas como forma de homenagear pessoas que foram importantes para ele. E devido ao foco muito grande em cutscenes, conversas e momentos reflexivos, uma parte do público torce o nariz para os jogos do Kojima, dizendo que os games têm pouca e uma péssima gameplay, o que na minha visão não é verdade, pois eu já passei horas e horas jogando não só Metal Gear, mas também Death Stranding, que é um jogaço, sendo que ambas as franquias possuem mecânicas muito bem feitas e bem polidas. Você pode não ter gostado do estilo da jogabilidade, da proposta, da temática, ou não
se adaptou à forma como a história é contada, e que na minha visão são motivos completamente compreensíveis, afinal cada um tem seus gostos e experiências com relação a jogos. Mas afirmar que as obras do Kojima são tecnicamente fracas e que não oferecem uma boa gameplay é um erro. Eu realmente acredito que as pessoas estão literalmente viciadas em estímulos, e pode parecer clichê, só que a geração mais jovem quer dopamina o tempo inteiro. Recentemente estive em lives de outros produtores de conteúdo para conferir o Kingdom Come Deliverance 2, já que é uma franquia que eu nunca tinha ouvido falar e toda a premissa do jogo me agradou bastante, oferecendo um grande nível de realismo na gameplay e uma fidelidade histórica impressionante. Entretanto, vi dezenas de pessoas reclamando que o jogo tinha um ritmo lento e que por isso o game era ruim. E olha que é um RPG e que normalmente tem esse tipo de proposta para desenvolver personagens e apresentar lentamente o universo daquele game ao jogador. Na minha humilde opinião, pessoas assim já estão com o cérebro derretido, mas enfim. E agora que vocês entenderam um pouco do contexto da criação da franquia, tenho que citar primeiro os games que são ruins ou que vão te dar uma impressão errada sobre a saga. Afinal, toda a série de jogos infelizmente tem suas ovelhas negras. E o mais interessante com relação a Metal Gear é que os jogos considerados ruins não foram dirigidos pelo Kojima. O primeiro game que até tem uma premissa legal, mas que tudo nele foi executado errado e é ruim de doer, é o Metal Gear Survive. Lançado em 2018, o spin-off tinha como proposta utilizar a gameplay do Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, acrescentando mecânicas de sobrevivência em um universo paralelo dominado por zumbis. Entretanto, tudo nesse jogo é mal feito, a movimentação é estranha, as mecânicas são muito confusas e a história é muito fraca, algo que não condiz nem um pouco com o histórico da franquia. Portanto, se não quiser passar raiva e se decepcionar, passe longe desse jogo. Outro game que... é o Phantom Pain reciclado, galera. Não tem muito o que dizer, não. Sim, o Kojima também. Ele pode até divertir por um certo tempo, mas tipo, não me atraiu. Também deixa muito a desejar. É spin-off mesmo, você pode desconsiderar. É o Metal Gear Solid Portable Ops. Apesar de fazer parte do que... esse eu joguei e gostei muito não. Joguei para emulador, mas... não da saga, esse game tem uma das piores gameplays de toda a franquia. Para mim, o maior problema desse jogo é que eles tentaram basicamente reproduzir a jogabilidade do Metal Gear Solid 3 Snake Eater em um portátil. Entretanto, o PSP tinha apenas um analógico, o que dificultava bastante a mira e a movimentação, o que torna tudo uma grande tortura. Cara, o Peace Walker deve ser citado nesse vídeo aqui, mas eu acho que, se eu não me engano, também aconteceu com o Portable Ops. A câmera no Peace Walker e no Portable Ops era movimentado pela câmera com direcional. E por ter um analógico, você move o personagem com analógico, e mas a câmera você tem que mover com o direcional, aí zoado, cara, não tem como não. Além disso, o Portable Ops tem alguns furos no roteiro, fazendo com que Kojima tivesse que adicionar várias correções no Metal Gear Solid Peace Walker, que é o game seguinte ao Portable Ops na linha cronológica da saga. E se você gosta de jogos retrô e tem interesse em conhecer os games mais antigos de Metal Gear, é provável que você se depare com o Metal Gear Snake's Revenge, mas não se deixe enganar pelo nome chamativo, porque esse jogo também é outra porcaria. Por conta do level design esquisito, muitos inimigos reapareciam em locais nada a ver, fazendo com que em várias áreas fosse praticamente impossível usar o stealth. Eu mencionei isso no Fatos e Curiosidade de Metal Gear Solid, uma das duas partes que eu fiz, mas é um jogo que a Konami fez sem o Kojima, e por conta não teve uma aceitação do público, então ele voltou para fazer a sequência no Metal Gear 2 Solid Snake. A gameplay toda assim, ele não é baseado no que o Kojima aplicou no primeiro Metal Gear, só que no canon ele não se encaixa nenhum, por isso que é um spin-off, mas não foi aceito pela galera.
tornando a experiência do jogo algo muito frustrante, já que o tempo todo você era detectado pelos inimigos. E como Kojima não participou do desenvolvimento, o enredo de Snake's Revenge foi extremamente superficial, sem os temas complexos e filosóficos da franquia, e transformaram o Snake, acredite se quiser, em um ciborgue vilão. Kojima nunca criticou o jogo diretamente, mas já deixou escapar que sem Snake's Revenge, ou seja, sem esse péssimo jogo, ele não teria tido motivação para criar as verdadeiras sequências para a franquia. Agora, falando de coisa boa, chegamos às indicações de ótimos jogos da série. O primeiro que eu recomendo é sem dúvidas o Metal Gear Rising. Apesar não tem nada a ver com a proposta inicial de Metal Gear, é um jogo à parte com o Raiden, que é uma coisa mais hack and slash. de ser um jogo que destoa bastante dos jogos clássicos no quesito gameplay, já que o jogo se trata de um hack and slash, o game é muito divertido e muito fluido. A história é boa e também se encaixa perfeitamente logo após o Metal Gear Solid 4, entretanto, só não é considerado na linha cronológica da saga, pois Kojima nunca afirmou se o Rising é ou não canônico. É porque esse jogo, se você querer encaixar ele na linha principal, aliás, veja também o vídeo da cronologia dos jogos do Metal Gear, porque os jogos do Metal Gear, para quem não sabe, não segue uma linha cronológica de lançamentos, tá? Esse vídeo que eu fiz esclarece tudo. Esse jogo, assim, se você quiser encaixar, ele se passa só depois do Metal Gear Solid 4, em que não existe mais os Patriots. Então, por isso que eu também não considero jogo canônico, e sim um spin-off. E se nem o bem elogiado pela galera. O criador da série confirmou tal informação, quem sou eu para dizer o que é ou não canon? Apesar que no meu coração, o Rising faz sim parte da história principal, inclusive muitos aí clamam para que a Konami providencie um Metal Gear Rising 2. De qualquer forma, esse game vai te introduzir ao universo da franquia de maneira bem diferente, com personagens legais e com uma história que se conecta e continua o enredo principal de Metal Gear. Continua. É depois. Justice. About protecting the weak. But I was wrong. Esse tanto de assinatura deve estar pesando no orçamento. Então por que não assinar o YouTube Premium? Não, obrigado. Eu só pulo as propagandas. Agora, quando se trata dos games clássicos, aqui temos boas opções também. Metal Gear Solid 5 é com certeza um ótimo ponto de entrada. Eu recomendaria você começar pelo Ground Zeroes, já que o game é um prequel dos acontecimentos do Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Eu não concordo, eu já recomendo que as pessoas comecem... Assim, os primeiros jogos que foram lançados pelo Kojima da série Metal Gear foram os do MSX. Os jogos do MSX, que é daquela pegada dos Snake's Revenge, cara, eu não consegui jogar. Não consegui, cara. Eu recomendo que as pessoas joguem pelo primeiro Metal Gear Solid lançado para PlayStation 1. É uma boa recomendação minha. E aí segue. A história pode parecer confusa, mas os próprios jogos vão te situando que você vai começar, se você seguir essa minha recomendação, você vai começar pelo Solid Snake, depois você vai com o Solid Snake, depois você vai jogar com o Big Boss no Metal Gear Solid 3, e aí vai seguir de novo, vai pro 4, se você tiver um PlayStation 3, né? Aí você vai seguir para os jogos da era Big Boss. Depois do 4, o 4 é o último na cronologia, com o Solid Snake virando o Old Snake. Aí você vai seguir para os jogos do Peace Walker, e aí cai no Ground Zeroes e Phantom Pain, que aí são jogos do Big Boss, que ele vai meio que tentar fazer uma conexão com o jogo lançado no MSX. O jogo do Phantom Pain, eu já falei aqui, ele tem a intenção de sim conectar o jogo do The Phantom Pain com o primeiro Metal Gear, mas tipo, faltou muita coisa nesse jogo, a gente já falou isso, e de repente ele até traz aqui no vídeo. A decisão de dividir o jogo em duas... Mas eu não começaria por isso não, começaria pelo Metal Gear Solid do PlayStation 1, tá?
partes não foi Esse jogo é puramente lindo. criativa, já que a Konami queria recuperar parte do dinheiro investido no jogo devido à demora no desenvolvimento, que envolveu até a criação de um novo motor gráfico, o famigerado Fox Engine. No fim das contas, o game também funcionou como uma tech demo para criar hype Muito com bom relação isso. ao The Phantom Pain, que foi lançado um pouco mais de um ano depois. Apesar do jogo ser extremamente curto, já que com 2 horas de gameplay é possível missão. zerar esse prequel, o jogo tem uma ótima história, se passando em 1975 e prepara o terreno para os eventos de The Phantom Pain. Depois de Peace Walker e antes do The Phantom Pain. A missão principal desse jogo nos coloca na pele do queridíssimo Snake, que precisa resgatar Paz e Tico Big da Boss. base militar Camp Omega e Naked que Snake. proporciona E, passando aí o crédito, não é mais com o David Hayter, e sim com o Keith Sutherland. momentos intensos e um final chocante. Além disso, o mapa do Questionável game escolha, é mas bem grande, mandou sendo bem. um parque de diversões para quem gosta de fazer um roleplay como espião e testar as diversas maneiras que o jogo oferece para se infiltrar. E tudo isso através de uma jogabilidade muito bem polida, talvez até a mais polida de toda a saga e, portanto, vale muito a pena conferir esse game. Não pagar um preço de jogo cheio, mas tipo, ele é muito bom. Esse aqui é muito bom. Se você conseguir uma promoção aí, eu recomendo. Principalmente para quem é fã. Mas não como o primeiro. O primeiro eu recomendo no PlayStation 1. O mais sensato seria lançar ele como uma introdução do Phantom Pain. Mas a Konami, na sua ganância, não tem nenhum problema com isso, quis lançar esse jogo o mais rápido possível. E aí, E claro que além do Ground Zeroes, eu também recomendo fortemente o Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. A história foca na transformação do, entre aspas, Big Boss. fortemente recomendar, aí eu acho um exagero, porque cara, um jogo com tanto potencial, a Konami meio que sabotou ele, porque queria lançar ele antes de estar pronto. A relação do Kojima com a Konami já estava saturada, e esse jogo aí foi meio que o estopim, foi meio que a gota d'água. Kojima, há matérias dizendo que o Kojima queria lançar uma espécie de Metal Gear Solid 4 para este, em termos de ambição, de grandiosidade. E cara, é lamentável que com tanto potencial você fez um The Phantom Pain que tem uma boa gameplay de infiltração, isso não tem como não negar, mas tipo, você vê que faltou muita coisa, cara, a ser implementada no jogo, ser melhorada a direção com os veículos, a estamina com o personagem vendo o Snake, muita história sendo contada no que acontece nos arredores desse jogo e nos jogos anteriores, por meio de fitas cassetes. Aí é meio caído, cara. Tinha fitas cassetes de quase 10 minutos e tinha uns que passava de 10 minutos, e tinha tanta cutscene bacana, sendo bem dirigida, bem feita. Você coloca a maior parte da história em fitas cassete para o Snake ouvir. Porra, mano, muito caído, Explorando temas como vingança, guerra e identidade. Eu lamento muito, cara, que era um jogo muito grandioso, com muita expectativa, e a Konami meio que sabotou ele, cara. Espero que agora, com esse remake, que vinha outros remakes, outros jogos da série Metal Gear, mesmo que sejam Kojima, mas que sejam bem feitos, né, cara? Feitos com calma, sem pressa, cara. Eu já reagi aqui em um vídeo sobre os bastidores da criação desse novo remake, e que dá pra se animar. Só assistir aí depois, galera. Mas é um vídeo de quase 1 hora, mais de 1 hora. Desculpa por isso, mas é bom você assistir. Pra quem é fã, então, principalmente. Entretanto, você pode ficar um pouco deslocado com relação ao enredo, já que o jogo faz muitas referências aos jogos mais antigos da franquia, além da história ter ligações diretas com os games cronologicamente anteriores. Pra quem conhece a história já, isso passa, mas pra quem não conhecia e tem que ouvir fita, aí é caído mesmo.
E apesar de eu ter muitas ressalvas sobre como a história desse jogo é contada, e com algumas mecânicas de gameplay como a bendita corrida infinita e o mundo aberto vazio, ainda assim o game é muito divertido. As inúmeras mecânicas de stealth, A falta de estamina, como eu falei aqui. Mas a parte de stealth é incrível. tornam MGS5 um jogo obrigatório para quem gosta de ação e furtividade, garantindo boas horas de jogatina. O jogo vai te oferecer um sistema de recrutamento mais Muito robusto bom. se comparado a jogos anteriores como Portable Ops e Peace Walker, uma inteligência artificial muito boa dos inimigos que até se adapta a seu estilo de gameplay, Sim. além, claro, de boas boss Incrível isso, cara, que por exemplo, se você tem um estilo de gameplay mais de infiltração, não, vamos pegar outro exemplo aqui. Se você tem um costume de em cada base você realizar um único tipo de infiltração, por exemplo, digamos que você tem o hábito de utilizar snipe e nem que seja para usar dardos de sonífero, ou de você simplesmente atirar para matar mesmo soldados de cada base com um tiro na cabeça. Nas próximas vezes que você for invadir a mesma base ou outras bases, digamos no Afeganistão, que eles sempre estão se comunicando via rádio, as próximas vezes você vai encontrar soldados com capacetes. E esse tipo de gameplay, ele mostra que você precisa ter uma variedade maior de tipos de infiltração que você vai implementar em cada base que você vai seguir com as suas missões. Isso é muito bom. Muito bom. É o tipo de gameplay adaptativo que ele está falando aqui. Se você costuma se infiltrar na base mais à noite, eles vão instalar mais luzes para iluminar o local. E vai ter mais inimigos também à noite. Isso é muito bacana, cara, que eles criaram. Por isso que eu digo que o Phantom Pain era um jogo tão ambicioso para a época que ele foi lançado. Só que a própria Konami não deixou o Kojima trabalhar, cara, num jogo para que ele fosse entregue de forma completa. E é o que eu lamento até hoje, porque Phantom Pain prometia muito e entregou pouco. fights e personagens icônicos. Também as lutas com chefes também foram meio zoados também. What goes around comes around. Muito bom, mas que prometia mais. E por último, mas não menos importante, tenho que recomendar um dos melhores jogos da franquia, se não o melhor, que é Metal Gear Solid 3 Snake Eater. MGS3 é o primeiro... Eu não sei se ele vai mencionar, mas tem muitos outros... mas tem outros jogos que ele poderia recomendar aqui. Game da cronologia da franquia e conta a origem de Snake, explorando temas como traição, sacrifício e patriotismo. Permita-me dizer aqui que é o melhor jogo da saga Metal Gear de todos os tempos. É o 3. Eu joguei ano passado, eu vou rejogar até porque vai ser lançado o remake, mas o Metal Gear Solid 3 Snake Eater é o melhor jogo, e eu me atrevo até a dizer o melhor jogo do PlayStation 2. Muitos têm o GTA, tem God of War, mas porra, pra mim é esse aqui, cara, na boa. Muito bom jogo, cara, muito bom. Não é à toa que eles vão fazer o remake dele. Não precisava, mas assim, se a ideia é ressuscitar a franquia Metal Gear, que é a maior propriedade criativa da Konami hoje, mesmo sem o Kojima, não é à toa que eles vão começar pelo Snake Eater. Mas assim, esse jogo é maravilhoso, maravilhoso. A relação entre Snake e The Boss é uma das mais impactantes da franquia, culminando em um dos finais mais emocionantes da história. Cara, o final desse jogo, meu Deus do céu, é inacreditável. Um puta plot twist que, apesar de não ser spoiler hoje, eu não me atrevo a falar não, porque você tem que jogar pra ver o que realmente acontece nesse final. É um jogo recomendável, cara, fortemente, pra quem não conhece, pra quem conhece, e também pra quem já jogou. Joga de novo. É um puta jogo, meu Deus do céu. Dos games. Além disso, todo o enredo desse jogo é bem fechadinho, então dá pra entender tudo o que está acontecendo tranquilamente em uma única jogada. Aliás, você pode começar a jogar Metal Gear pelo primeiro do PlayStation 1, mas por esse também. Eu recomendo começar por esse aqui ou pelo do PlayStation 1.
Porque do PlayStation 1 ele vai contar a história do Solid Snake, que é clone do Big Boss, Naked Snake, e esse aqui que vai começar a história do Big Boss, que vai mostrar por que ele recebeu o título de Big Boss. Cara, é incrível, incrível esse jogo. E que sobrevive com o passar dos anos, cara, e continua sendo um jogo muito bom. E diferentemente dos jogos anteriores, MGS3 introduziu mecânicas de sobrevivência à franquia, Sim. onde você pode usar a camuflagem, tratar ferimentos de forma adequada para evitar debuffs no HP e tem que cuidar da alimentação de Snake, tornando a experiência mais imersiva e desafiante, trazendo um forte sentimento de realismo para dentro do game. O jogo também conta com boss fights memoráveis, uma ambientação linda, trilha sonora incrível, direção cinematográfica e, na minha opinião, é sem dúvidas o melhor ponto de entrada de toda a série, principalmente se considerarmos apenas os jogos clássicos. A trilha sonora também é muito boa. Cara, é muito bom esse jogo. Quanto a Metal Gear Solid Delta, o famigerado remake de MGS3, o jogo teve sua data de lançamento vazada, é isso mesmo. E o game deve ser disponibilizado em 28 de agosto de 2025. O trailer de anúncio ainda não foi divulgado oficialmente, por isso eu não posso postar ele aqui. Mas o conteúdo será apresentado Nessa entre altura os já foi postado o trailer. dias 11 e 16 de fevereiro na State of Play da Sony. E até lá vamos aguardar aí para ver o que a Konami vai divulgar nos próximos meses. Boa. Lembrando que aqui no canal teremos live para analisar o trailer de lançamento frame a frame, beleza? Legal. Além disso, o MGS Delta estará disponível para compra na Very Hard Games. Lá você vai encontrar gift cards, jogos e assinaturas por preços incríveis Legal. e com o melhor suporte do mercado. Não vou comprar Lembrando aí. que a assinatura do Game Pass Ultimate terá aumento em março, então não perde tempo, pois esse é o momento de renovar e assinar pelo menor preço. Portanto, conheça a Very Hard Games, porque lá a sua jogatina é levada a sério. Os links vão estar na descrição deste vídeo. Eu espero de verdade que você tenha gostado do vídeo e que ele tenha sido útil para você de alguma maneira. Gostaria de agradecer a todos os membros do canal que contribuem diretamente para a produção de conteúdos como este aqui, e por isso quero deixar registrado o meu agradecimento. Lembre-se também de se inscrever e de deixar aquele like maroto, porque isso ajuda muito o vídeo e o canal a ganharem relevância, mantendo viva a maravilhosa franquia de Metal Gear. Eu vejo vocês em um próximo vídeo e até mais. Valeu, Valet, ou Valete, sei lá. Bom vídeo aqui. Eu fiz com os contrapontos aqui, mas assim, boa lista.